Olá, bom, hoje então a gente conversa sobre Levítico. Todos vocês já haviam me avisado que esse seria, né, um livro bastante complicadinho, não é mesmo? Mas vamos todos sobreviver, vai dar tudo certo. Pelo menos até o momento esse foi realmente o livro mais complicadinho, mas pelo menos foi mais curto, vocês viram isso? Então ninguém sofreu tanto assim para a leitura do terceiro livro do Pentateuco, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o caminho que eu fiz. Eu vou praticamente fazer mais ou menos sempre esse caminho, que eu acho que tá dando certo. Então o que é que eu fiz? Eu li o Levítico aqui na minha Bíblia da CNBB. Eu sei que muitos de vocês não gostam dessa edição aqui que eu tenho, parece que a tradução não tá tão bacana e tudo mais, mas enfim, sou apegada, né? Foi presente da minha mãe. Então eu li aqui o Levítico, li as notas de rodapé aqui da Bíblia do Peregrino, fiz isso ao longo de alguns dias, né? Foram 27 capítulos, eu procuro ler pelo menos 5 capítulos por dia. Na sequência, para dar aquela revisada geral, eu li de novo o Levítico aqui do Livro da Vida, que é aquele livro bacana pra caramba que traz a Bíblia, né, em texto corrido, né, como se fosse ali mais ou menos um romance mesmo. Tá tudo aqui, tá, gente? Não é reconto, a Bíblia não tá reduzida aqui não, ela tá realmente só organizada ali como um texto comum. E, ao fim de tudo isso, eu li então o capítulo sobre Levítico aqui do Guia Literário da Bíblia. Eu ganhei de presente recentemente do Iberê essa Bíblia aqui do King James, que eu ainda não comecei a usar, mas para o próximo livro eu vou incrementar aqui as leituras, vou dar uma cotejadinha, e aí eu comento com vocês também quais são as diferenças que a gente encontra por aqui. O pouco que eu sei a respeito dessa Bíblia é que ela é a Bíblia mais utilizada nos países de língua inglesa, e que ela preza pela parte poética do texto mesmo, enfim. A partir de números, então, a gente começa a comentar um pouquinho sobre o King James também. Pois muito bem, estou aqui munida das minhas anotações e, gente, fiquem à vontade para me corrigir caso eu diga alguma bobagem, acrescentar alguma coisa, né? Porque, assim, realmente, esse vídeo não se propõe a ser um resumo do Levítico, é só aquele compartilhamento da minha leitura. Tenho diversas dúvidas, mais uma vez, para variar, não é mesmo? E lembrem-se sempre de que nós estamos fazendo uma leitura literária, nós estamos lendo a Bíblia como literatura, por isso o uso do apoio do guia literário da Bíblia. E lembrem-se também de ter aquela paciênciazinha extra, porque eu sou ateia, tá bom? Então vamos lá, Levítico tem esse nome porque ele vai dar conta então das leis que a partir desse momento aqui então vão reger ali a tribo de Levi. Então, se a gente se lembrar um pouquinho lá de Êxodo, lá no comecinho mesmo, a gente fica sabendo que Moisés era filho de um casal descendente de Levi. Levi era um dos irmãos de José, mas então, como desde Êxodo a gente está acompanhando o ciclo de Moisés, por isso Levítico tem esse título, tá? Moisés é um dos descendentes de Levi, todos os outros israelitas que estão ali com ele desde Êxodo são também da mesma tribo. Mas então, como eu já tinha comentado com vocês, aqui no Levítico nós não temos o encerramento do ciclo de Moisés. O que nós temos aqui é uma continuação direta de Êxodo. Então, e durante todo esse livro, o que nós vamos ter são todas as leis que Deus está passando para Moisés e ele precisa repassar para o povo. Isso depois daquele episódio infeliz do bezerro de ouro. Então, assim, são 1000 regras, são 1000 diretrizes, né, que Deus precisa passar para Moisés passar para o povo colocar, né, em prática. Então, por isso que esse livro costuma ser o mais pesadinho da Bíblia mesmo. Outra coisa interessante também é que, assim, não é que nós não tenhamos, né, histórias, anedotas sendo contadas aí ao longo de Levítico. Você tem alguns momentos de ação aqui, sim, a gente já vai chegar lá. Mas então, antes de começar o Levítico, a gente precisa dar uma relembradinha do que aconteceu lá no Êxodo, principalmente nesse episódio aí do bezerro de ouro. Então, o que aconteceu? Moisés subiu no Monte Sinai para conversar com Deus, passou muito tempo lá, o pessoal começou a ficar preocupado, achando que Moisés tinha morrido lá em cima. Então, o que eles fizeram? Criaram um Deus que eles pudessem ver, não é mesmo, para ser ali o Deus daquele povo. Então, por isso que eles pegaram todos os objetos de ouro e fizeram ali um bezerro de ouro. Quem comandou essa manufatura aí desse bezerro de ouro foi um rapaz chamado Arão. Vocês lembram do Arão? O Arão era o irmão de Moisés que o acompanhou até o Egito para conversar com o faraó e tudo mais. Quando Moisés está conversando com Deus, ele faz de Moisés um sacerdote especial, porque afinal de contas ele é o link, né, entre Deus e o povo, mas além de Moisés, outro principal sacerdote seria Arão mesmo. E eu até comentei com vocês no vídeo anterior, né, que eu achei estranha aquela coisa, né, tipo, poxa, mas o Arão meio que comandou ali a feitura do bezerro de ouro e Deus perdoou muito rápido o Arão, né? O que acontece? Quando Moisés desce do monte e vê todo mundo ali
fazendo rituais em homenagem ao bezerro e tudo mais, ele fica pé da vida, porque afinal de contas ele passou, sei lá, meses, né, conversando com Deus, pegando todas aquelas leis, e tudo aquilo foi pro lixo, né? Se as pessoas já não estavam mais acreditando no Senhor e, né, homenageando um bezerro de ouro, como assim? A partir daí nós temos meio que uma ira divina, né? Nós vamos ter castigos. Muitos desses israelitas que saíram da curva foram mortos, enfim. Então o castigo foi dado, só que Arão estava lá tranquilão, né? Eu achei isso estranho, mas mal sabia eu que no Levítico alguma coisa aconteceria com Arão também. Outra coisa que aconteceu também por conta do episódio do bezerro de ouro foi uma repensada nos 10 mandamentos. Então Deus vai lá e faz um novo decálogo. E no Êxodo você também tem os israelitas montando o tabernáculo seguindo as diretrizes de Deus. Mas, veja bem, por conta do episódio do bezerro de ouro, nem Moisés podia entrar no tabernáculo. Aí a gente precisa se lembrar de que ninguém pode olhar diretamente para Deus, né? Lá no Êxodo, Moisés pede tanto para ver Deus que Deus diz assim, olha só, vou deixar você ter assim um vislumbre, né, de mim, mas de costas, que é para você não morrer. E a partir de então, todas as vezes em que Deus precisava conversar com Moisés, passar alguma regra para ele passar para o povo e tudo mais, ele fazia isso de dentro da tenda. Moisés não entrava mais não. Tanto é que a primeira frase aqui de Levítico, não sei se vocês perceberam, acho que sim, mas enfim, não custa dar uma relembrada, não é mesmo? Ó, primeira linha, capítulo 1 de Levítico, olha só. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro falou-lhe. Moisés não entrou na tenda. Então, o que acontece aqui? A impressão que dá é que Deus está passando aqui, neste livro Levítico, todas as regras, todas as leis, todos os rituais, tanto para agradecer a Deus, como para pagar, de certa forma, por seus pecados. Você tem também conjuntos de regras específicas para os sacerdotes, como eles devem se portar, principalmente durante os rituais, então tá tudo aqui. E você tem também as regras para o povo comum. E ao final de Levítico, né, você tem Deus dizendo assim, olha só, se vocês seguirem todas essas, né, todos esses quilos de regras que eu acabei de passar para vocês, vai estar tudo bem. Eu vou continuar ajudando vocês, a gente vai se dar bem. Agora, se vocês saírem desse caminho, descumprirem essas leis, aí, meu amigo, aí vocês vão ter que aguentar mais uma ira divina, não é mesmo? Bem, então, pelo que eu entendi, e aí vocês, por favor, me corrijam aí nos comentários, se a gente pudesse resumir aqui, para que servem todas essas regras jogadas aqui no Levítico, jogadas não, né, organizadas aqui no Levítico, essas regras seriam para agradecer a Deus e também para pagar pelos seus pecados. Além daquela questão de nós termos aqui todas aquelas diretrizes para os sacerdotes colocarem em prática, nós temos também, eu vou usar uma palavra aqui que eu acho que não está certa, a consagração de Arão e seus filhos também como sacerdotes, né? Isso já tinha sido estabelecido lá no Êxodo, mas agora eles vão então passar por todo um ritual ali para que eles realmente se estabeleçam como os principais sacerdotes. E para os demais israelitas que fazem parte do grupo, você tem ali as regras para as ofertas para Deus. Então ele vai dizer tudo direitinho aqui, quais são os animais que ele vai aceitar como oferta, quais são os animais impuros que ele não aceita, como esses animais devem ser apresentados, como é que eles vão ser cortados, o que é que vai ser feito do sangue desses bichinhos, quem e como pode se alimentar dessas ofertas. Deus exige também que os bichinhos sejam todos perfeitos, os melhores ali das crias e tudo mais, para que você tenha ali um odor agradável ali durante a feitura do ritual, que alcance a Deus. Então, Deus gostava mesmo de churrasco caprichado, entendeu? Esse negócio de carne de segunda, não. Tinha que ser ali realmente os melhores cortes. E ele vai ensinar direitinho aqui como é que se corta, né? E quais são os pedaços que realmente vão ser utilizados. Muito bem. O descarte do sangue, quando é descartado, porque alguns animais ali vão ter seu sangue usado ali para ser respingado ali de determinada forma também dentro do tabernáculo. Dentre as regras específicas para os sacerdotes, você tem inclusive ali a questão da vestimenta, que a gente já tinha visto em Êxodo também, a forma de se portar, de se apresentar para o público. Dentro do tabernáculo existe uma salinha ali que eles vão chamar de Santo dos Santos, que somente os sacerdotes podem adentrar. Então, assim, você tem também uma questão bastante específica com relação ao tecido das roupas que as pessoas devem vestir para entrar no tabernáculo, não só os sacerdotes. Então, veja bem, os tecidos precisavam ser puros, então você não podia misturar. Então, sabe aquelas suas camisas que não são 100% poliéster, não são 100% algodão? Pois é, você não deveria usar essas camisas para ir até a igreja, porque Deus precisa realmente de tecidos
puros, digamos assim. Então Deus tem aí uma certa exigência também na qualidade dos tecidos. Isso é só para vocês terem uma ideia de como a coisa toda é minuciosa. E você tem também uma questão interessante a respeito da purificação. Então as pessoas que entrarem no tabernáculo só podem entrar lá se elas estiverem em estado de purificação mesmo. As pessoas que não estiverem nesse estado não podem entrar no tabernáculo. Então você tem ali, por exemplo, as mulheres menstruadas, homens com alguma doença sexualmente transmissível. Então, sei lá, aqui eles vão citar a gonorreia. Homens que encostaram em mulheres menstruadas também não podem entrar no tabernáculo. Mulheres que acabaram de ter bebês, então você precisa ter ali todo um resguardo, precisa aguardar um tempão até que essa mulher possa entrar novamente ali no tabernáculo. São várias questões aí que a gente vai lendo e vai pensando assim, tipo essa das mulheres menstruadas. Mas você tem também uma outra questão. Pessoas com problemas de pele precisam consultar o dermatologista antes de entrar no tabernáculo, veja bem. Aqui, pelo menos, né, na Bíblia do Peregrino, nas notas de rodapé e tudo mais, não fica assim lá muito claro, mas existem ali pessoas que vão ler essa parte dos problemas de pele e vão entender apenas como lepra. Mas me parece que qualquer tipo de irritação da pele, né, micose mesmo, problemas causados por fungos, etc., não podem entrar no tabernáculo. Aí você tem algumas diretrizes para os sacerdotes tratarem esses problemas de pele também. Então me parece que não é só a lepra, né? Qualquer tipo de micose, de sarna também, você não pode entrar lá se você não está puro. Você tem aí também uma questão a respeito de roupas infectadas. E aí, conforme você vai lendo, você vai entendendo isso. E aí você tem também o apoiozinho aqui das notas de rodapé. É uma questão de mofo mesmo. Então, se a roupa que você separou para ir ao tabernáculo estiver mofada, você não pode ir, ponto final. Ou você vai precisar de outra roupa específica, tá certo? Você tem ali também uma questão a respeito das casas. Então, casas com problemas de mofo também estão infectadas e pessoas que passarem, né, tempo dentro dessas casas infectadas também não estarão em estado de purificação, não podem entrar no tabernáculo. Então, você precisa cuidar da sua casa primeiro, tratar aí o problema de mofo e tudo mais, passar por um processo de purificação e aí sim você pode voltar a frequentar o tabernáculo. A mesma coisa vai acontecer com as pessoas com problemas de peles, e aí você tem as diretrizes para os sacerdotes tratarem essas doenças de pele também. As mulheres que estão aí no período da menstruação também precisam aguardar alguns dias para se purificarem. Aí você tem aqui algumas coisas que você pode fazer, algumas ofertas, uns banhos específicos também para você se purificar. Então não é que essas pessoas estejam proibidas de entrar para sempre no tabernáculo. Elas precisam realmente passar por esse processo de purificação. Tem outros casos em que você realmente vai ser banido, não só do tabernáculo, como também da tribo de Israel. Mas esses problemas aí com a purificação não chegam a tanto. Bem, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como purificar a casa, né, que está aí infeccionada, não é mesmo? Aquele que dormir na casa lavará suas vestes. Quem comer na casa lavará suas vestes. Todavia, se o sacerdote entrar e ao examinar a casa observar que o mal não se estendeu depois de tê-la rebocado, declarará pura a casa, pois o mal foi curado. Então pegará 2 aves, então além de tratar a casa, precisa ter uma oferta também, ó. Pegará 2 aves, ramos de cedro, púrpura escarlate e sopo para espiar pela casa. Então a casa infectada também precisa ser espiada. A pessoa infectada também precisa ser espiada, olha só. Degolará uma das aves numa vasilha de argila sobre a água corrente, ó. Você tem tudo, né? Você tem, é um negócio descritivo realmente, ó. Depois pegará o ramo de cedro, o hisopo, a púrpura escarlate e a ave viva, molhando-os no sangue da ave degolada sobre a água corrente, e salpicará a casa 7 vezes. Não são 6, não são 8, são 7. E Deus tem uma questão aqui também de exigir que as pessoas sigam essas regras. A gente já vai chegar um momento aqui que alguém vai tentar acrescentar alguma coisa a esses rituais e vai ser morto. Então vamos lá, 7 vezes, hein? Continuando, ó. Assim expia pela casa com o sangue da ave, com a água corrente, com a ave viva, com o ramo de cedro, com o hisopo e com a púrpura escarlate. Soltará a ave viva no campo, fora da cidade. Assim expia pela casa e esta fica pura. Então é isso, você tem um procedimentozinho desse aqui para cada um desses exemplos aqui de impurezas que impedem as pessoas de entrar no tabernáculo. Então depois de você ter todas essas regras de como fazer as ofertas, de como se purificar antes de voltar a frequentar o tabernáculo e tudo mais, você tem a descrição
da festa da expiação. Então aqui na Bíblia do Peregrino é chamada de festa da expiação. Isso começa no capítulo 16. Aqui na CNBB essa festividade é chamada de o dia da expiação ou do grande perdão. Mas a gente sabe que na tradição judaica esse dia é chamado de Yom Kippur. Está aparecendo escrito aqui na tela, peço perdão aí se eu estiver pronunciando errado, me ensinem nos comentários. Sempre fico feliz quando vocês me corrigem, gente. Eu não sou o tipo de pessoa que se incomoda com correções, não, muito pelo contrário. Tenho muito a aprender ainda sobre esse livro aqui que eu sei que muitos de vocês dominam. Mas então, esse Yom Kippur, né, o dia da expiação e etc., é uma das datas mais importantes do pessoal que segue a tradição judaica. E para os israelitas do Antigo Testamento, essa também era uma data das mais importantes. Mas então, Yom Kippur tem data certa, vou ler aqui para vocês, ó, é o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Então este ano, né, de 2020, o Yom Kippur já foi. Começou na virada, né, de tarde para a noite, no início da noite, aliás, né, no dia 27 de setembro e terminou, né, também no início da noite do dia 28. Então, na verdade é um pouquinho além de 24 horas, né? Daria ali 25 horas de jejum e de oração intensa também. Aqui no Levítico, o cerimonial do Yom Kippur inclui também ali uma purificação do tabernáculo. E você tem aqui a descrição todinha de como é que foi realizado esse primeiro Yom Kippur. Mas então, o que acontece? Essa foi uma celebração, né? É um dia específico para purificação, para expiação e tudo mais, que Deus estabeleceu depois de um ocorrido com filhos de Arão. Esses filhos se chamavam Nadab e Abiú. O que esses dois fizeram? Depois de Deus ter passado meses passando todas aquelas diretrizes para Moisés, Moisés vai lá, passa tudo para eles, né? A gente está falando aqui dos sacerdotes, então eram regras específicas para os sacerdotes. Tá lá, Moisés passando tudo aquilo para eles. Arão também tá lá. Deus é bastante específico com relação ao número de vezes que você vai fazer uma coisa, a plantinha que você vai usar para fazer o incenso. Tá tudo isso minuciosamente descrito, não só no Levítico, como, né, começou lá no Êxodo. Mas então, você tem que seguir aquelas regras. É como se Deus estivesse te passando todo o procedimentozinho, né, de como fazer todas as coisas. A única coisa que você precisa fazer é seguir aquilo ali. Mas o que esses dois filhos de Arão fazem? Resolvem incrementar ali o ritual. Então eles pegam o incensário, fazem um incenso diferente, colocam umas brasas diferentes ali, não sei o que lá, e eles vão fazer então, vão produzir com essa mistura que eles vão fazer, um fogo profano. Deus vai se desagradar, vai aparecer para esses dois e vocês sabem o que acontece quando Deus aparece, né, com toda a sua graça, né, para um ser humano. Os dois morreram. Foi um castigo terrível, não só para esses dois, como para Arão. Como eu falei para vocês, a impressão que deu é que, né, por conta do episódio do bezerro de ouro, Deus tinha perdoado muito fácil Arão. Aqui Arão tá sofrendo bastante. Além dele precisar fazer ali um ritual de perdão a Deus, né, por conta dos pecados desses filhos, ele precisa fazer umas oferendas também para expiar os pecados da própria família e seus próprios pecados também. Então é aqui em Levítico que Arão vai pagar pelos seus pecados. E aí nós temos o seguinte: a partir desse momento em que esses filhos de Arão desobedecem a Deus e são mortos, você tem ali Deus dizendo: ah é? Então agora vocês não entram mais aqui no Santo dos Santos, que é aquele recinto separadinho, o lugar mais santo possível dentro ali do tabernáculo, onde Deus costumava conversar com Moisés, aquela coisa toda. Então assim, sacerdote nenhum vai poder entrar ali em momento nenhum do dia, a não ser durante o dia da expiação. E aí você tem também o ritual principal aí do dia da expiação. Como esse aqui foi o primeiro e Arão precisava também expiar ali os pecados da própria família e de si mesmo e tudo mais, tá um pouquinho diferente. Então primeiro ele leva um bode para fazer essa oferta e purificar a si mesmo e sua família. Mas depois disso ele precisa trazer outros 2 bodes. E aí é o seguinte, essa pra mim pelo menos foi a parte mais interessante aqui de Levítico. Mas então, como eu disse pra vocês, não é só regra, né, sendo estabelecida uma atrás da outra. Você tem algumas historinhas aí no meio. Primeiro você teve a história dos filhos dele, né, sendo mortos por Deus, por terem desagradado ao Senhor. E agora você tem essa história que eu achei interessante também. Bem, tá lá Arão com 2 bodes. Ele precisa tirar a sorte desses bodes. Vai fazer um uni do unité ali, não é mesmo? Enfim, um desses bodes vai ser, de novo, me perdoem se eu estiver usando o termo errado, consagrado a Deus, e o outro vai ser oferecido a Azazel.
Quando eu li isso, eu pensei assim, poxa, esse nome não me é estranho. Eu me lembrava desse nome, do Paraíso Perdido, do John Milton, e também de um filme do finalzinho dos anos 90 chamado Possuídos. Vou deixar a capinha do filme aqui, é com Denzel Washington. É um baita filme, se vocês não viram, recomendo fortemente. Mas então, nesse filme do Denzel, Azazel, né, o Azazel, é um demônio. Você tem no meio desse filme também, depois, quando ele começa a descobrir que, né, os crimes estão acontecendo por conta, né, de pessoas que estão sendo possuídas por Azazel. Então, em meio a essa investigação e tudo mais, ele vai fazer esse estudo, né, vai descobrir direitinho quem era Azazel. E aí a explicação no filme tem a ver com a explicação que o John Milton dá ali no Paraíso Perdido. Então, Azazel foi ali um dos anjos caídos, né, caiu junto com Lúcifer. Parece que foi o segundo a cair. Aí já é um detalhe que eu não me lembro do Paraíso Perdido, mas enfim. No poema do Milton, o Azazel é o porta-bandeiras dos anjos caídos. Então o Azazel ficou conhecido como um demônio maior, como um forjador de armas e como tenente do inferno. De qualquer forma, aqui em Levítico, Azazel é simplesmente um anjo que fica responsável por levantar as faltas humanas, então ele faz ali uma listinha de todos os pecados, todas as faltas humanas, né, da humanidade, tá lá ele é responsável por isso, e ele é responsável também para ler essa lista de faltas humanas durante o tribunal divino, tá? Então, é ele quem faz isso. Então você tem dois bodezinhos, um sendo oferecido a Deus e outro oferecido a Azazel. Depois ali de Arão ter feito o unidunité, escolhido direitinho qual dos dois bichinhos vai ficar com qual deles, né, com Deus ou com Azazel, aí nós temos o seguinte, o bode que vai ser oferecido a Deus vai ser sacrificado de um jeito bastante específico, precisa cortar direitinho, não sei o que lá, e seu sangue vai ser usado para ser ali respingado em cantos do tabernáculo. Aí a gente precisa lembrar daqueles detalhes de que sangue representa a vida e de que aquele bodezinho ofertado por Arão para Deus está ali representando, né, está ali expiando os pecados do povo israelita como um todo. Muito bem. Já o outro, aquele que vai ser ofertado a Azazel, vai continuar vivo. Mas o que Arão vai fazer? Vai colocar as duas mãos em cima da cabeça desse bode, vai confessar todas as faltas, todos os pecados, todas as maldades do povo israelita, enquanto ele está ali, né, segurando a cabecinha do bode, e dessa forma ele está transferindo toda a maldade, todos os pecados, todas as faltas do povo israelita para aquele bode. Depois esse bode precisa ser levado para o deserto e solto lá. O que vai acontecer? É como se esse bode estivesse carregando agora todos os pecados, as faltas, as maldades do povo israelita e levando aquilo ali para longe. Temos aí o quê? O bode expiatório. Eu não fazia a menor ideia de onde vinha essa expressão e agora eu sei, tá vendo? Como encerramento aí dessa celebração do dia da expiação, Deus vai dizer o seguinte, ó: será lei perpétua para vós, ou seja, por toda a eternidade esse dia precisa ser reservado para o dia da expiação. Uma vez por ano será feita a expiação por todos os pecados dos israelitas. E aí nós temos ali, Moisés fez o que o Senhor lhe havia mandado, ou seja, transmitir todas aquelas informações para o povo e colocar em prática o dia da expiação. Muito bem. Depois disso, nós temos o Código da Santidade. Aqui nós vamos ter mais um montão de regras e a coisa vai ser um pouco mais abrangente. Aqui nós vamos ler, por exemplo, quais são os animais que podem ser consumidos, né? Quais são os animais que não devem ser consumidos. Na verdade, essa lista já tinha sido estabelecida antes. Aqui ele vai dar uma reforçada e vai lembrar que caso você coma um animal impuro ou em, sei lá, situações fora do previsto ali pelas regras dele, você vai, né, realmente aí ser expulso do povo de Israel, não é mesmo? Depois dessa relembrada aí nos animais e como você deve consumi-los, você tem uma lista também de contatos sexuais proibidos. E aí, minha gente, é o seguinte, ele começa essa lista já dizendo isso aqui, ó. Capítulo 18, Relações Sexuais. Ele diz isso aqui: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei o que fazem os egípcios, com quem convivestes, ou os cananeus, a cujo país vos levo. Nem seguireis a legislação deles. Cumpri meus mandamentos e guardai minhas leis, procedendo de acordo com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que acontece aqui? Nós temos toda uma lista das práticas sexuais que são condenadas. E isso aqui está colocado como um código legal, veja bem. Então você começa assim, ó: ninguém se aproximará de um parente para ter relações sexuais com ele. Eu sou o Senhor. Não terás relações com tua mãe. Ela é de teu pai e é tua mãe. Não terá relações com ela. E aí vai a lista.
né? Depois dessas questões incestuosas aqui, você começa a ter umas coisas assim, ó. Não te deitarás com a mulher de alguém do teu povo, ficarias impuro. Aí aqui vem dúvidas, né? Eu falei pra vocês que eu continuo tendo várias dúvidas. Veja bem, lá no Êxodo, quando Deus estabelece o decálogo, né, os 10 mandamentos, um dos mandamentos é: não cobiçarás a mulher do próximo, não cometerás adultério, enfim. E o decálogo, quando desobedecido, é questão ali de morte. Mas aqui, no Código Legal de Levítico, você tem isso aqui, ó: não te deitarás com a mulher de alguém do teu povo, ficarias impuro. E aí, se a pessoa tá impura, é só ela seguir uma daquelas regras ali para se purificar, não é mesmo? Não ficou uma coisa mais branda? E por que ele mudou de ideia? Fiquei sem entender essa parte. Mas aí, continuando essa lista aqui de contatos sexuais proibidos, nós temos ali também, ó: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É uma abominação. Bom, essa aqui continua de acordo com o que foi estabelecido lá em Gênesis, né? Você tem ali a questão de Sodoma, né? Onde todos os homens eram sodomitas e a cidade inteira foi destruída, não é mesmo? Junto com Gomorra também, mas então. E aí você tem a questão da bestialidade também, ó: não te deitarás com um animal, ficarias impuro. Então, assim, essa questão aqui das relações sexuais proibidas vão trazer impurezas. Então, se essas pessoas passarem pelos rituais de purificação, teoricamente podem voltar a frequentar o tabernáculo, tá certo? Bem, mas é isso. A leitura de diversas passagens de Levítico com os olhos de hoje é problemático. Então, a gente precisa respirar fundo e ler sempre usando o nosso discernimento, tá certo? Com relação ao não te deitarás com a mulher de alguém do teu povo, né, ficarias impuro, o autor da Bíblia do Peregrino vai dizer o seguinte, olha só: surpreende essa qualificação tão leve do adultério que faz parte do decálogo e provoca pena de morte para ambos. Tá vendo? Então, o próprio autor aqui dessa edição também acha estranho isso, mas enfim. Além da conduta sexual, você também tem outras proibições aqui, né? Você tem, por exemplo, no capítulo 19, isso aqui, ó: não divulgarás maledicências a respeito dos teus, nem declararás em falso contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Tá vendo? Ó, vou repetir: não divulgarás maledicências a respeito dos teus. Tem um outro que eu achei interessante aqui também, ó: não consulteis necromantes, nem adivinhos, ficareis impuros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tá aqui, Deus estabeleceu no Levítico que você não pode levar em consideração pessoas que fazem aí previsão, né, sei lá, usando tarô, coisas do tipo bola de cristal e por aí vai, tá? Depois a gente tem uma listinha de festas do Senhor, então ele já meio que estabelece o calendário de feriados, né, da igreja e tudo mais. Então, olha só, você tem ali o sábado, né, que é o 7º dia. Então, para quem gosta de achar que o primeiro dia da semana é a segunda-feira, não. O primeiro dia da semana é o domingo. Já foi estabelecido aqui, ó, lá no comecinho de Gênesis, inclusive. Mas então o sábado, que é o 7º dia, precisa ser observado, reservado ali para descanso mesmo. Você tem a Páscoa, né? A gente já aprendeu o que era a Páscoa no início de tudo, né? Lá em Êxodo também. Você tem uma festa chamada o primeiro feixe. Então, assim, Deus está levando o seu povo para a Terra Prometida. Quando lá eles chegarem, eles vão ali começar a plantar e tudo mais. O primeiro feixe é a primeira coisinha que vai ser colhida ali daquela plantação. Foi isso que eu entendi, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errada. Mas então, essa primeira coisa que você colher da sua plantação na Terra Prometida deve ser consagrada a Deus, deve ser levada lá para o tabernáculo, o sacerdote vai ter um procedimento para fazer com aquilo e tudo mais. Muito bem, esse é o primeiro feixe. Depois você tem as primícias, que é uma coisa mais específica, tem a ver com milho. Então, se você planta milhos, né, a primeira resma, enfim, a primeira colhida, né, de milhos ali da sua plantação também vai ser levada para o tabernáculo e tudo mais. Eu acho que tá diferente aqui, você tem duas festividades, né, a do primeiro feixe e as primícias, porque, sei lá, por conta da época, né, em que as coisas vão ser colhidas. Bom, enfim, não sei. Mas tá dividido. Nós temos ali também o Ano Novo, que também não é dia 1º de janeiro, é o dia 1 do 7º mês. Aí me corrijam se eu estiver errada, mas lá em Êxodo a gente fica sabendo que o primeiro mês é o mês em que o povo foi liberto do Egito. Então aquilo ali aconteceu em abril. Então, abril é o mês 1, é isso mesmo? Bem, depois do Ano Novo você tem o Dia da Expiação, já expliquei pra vocês do que se trata, né? Tem capítulos específicos só pra isso. Depois a gente tem a Festa das Cabanas, que é quando os descendentes dos primeiros israelitas que saíram do Egito e foram com Moisés pro deserto e tudo mais, então, esses descendentes vão relembrar a fuga do Egito.
fuga ou saída, né? Enfim, depende do ponto de vista, acho. Bom, enfim. Você tem toda a descrição dessa festividade e ela se chama Festa das Cabanas porque nesse dia as pessoas vão ficar hospedadas em cabanas, do mesmo jeitinho, né, que as pessoas ficaram lá no início de tudo, em volta do Monte Sinai, quando elas estavam acampadas ali, enfim, recebendo as diretrizes de Moisés, né, que recebeu por sua vez de Deus. Então essa é a Festa das Cabanas. E aí depois você tem a legislação criminal em caso de blasfêmia. Então olha só. O Senhor disse a Moisés, isso está no capítulo 24, ó. Tira o blasfemo para fora do acampamento. Todos os que o ouviram ponham as mãos sobre a cabeça dele e em seguida toda a assembleia o apedrejará. Depois dirás aos israelitas, todo aquele que amaldiçoar seu Deus carregará o peso de seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor é réu de morte. Toda a assembleia o apedrejará, migrante ou nativo. Quem blasfemar o nome do Senhor morrerá. E o Levítico se encerra ali, né, no capítulo 26, são 27 capítulos, mas ali no 26, Deus vai falar sobre as bênçãos e as maldições. Então veja bem, começando pelas bênçãos, né, é sempre assim que a gente dá feedback para as pessoas. Você começa pelo feedback positivo e depois você diz o que é que a pessoa pode melhorar. Este seria o feedback negativo, não é mesmo? Pois é, Deus já estabeleceu essa, né, regrinha de como dar feedback para as pessoas aqui em Levítico. Então veja bem, ele começa pelas bênçãos. Se seguirdes minha legislação e cumprirdes meus preceitos, pondo-os em prática, eu vos mandarei a chuva a seu tempo. A terra dará suas colheitas e as árvores darão seus frutos. A debulha alcançará a vindima e a vindima alcançará a semeadura. Então vai ser tudo maravilhoso, tudo vai funcionar. Tudo que vocês plantarem vocês vão conseguir colher, os animaizinhos vão ficar ali, enfim, vai estar tudo certo. Se vocês me obedecerem. Agora, temos as maldições também. Quem não obedecer a Deus. E aí é uma coisa assim, meio coletiva mesmo. Então se você tem maçãs podres ali dentro daquela tribo, todo mundo vai sofrer. Então ele vai dizer o seguinte, pelo menos foi isso que eu entendi, depois vocês me corrijam aí. Mas então, maldições. Todavia, se não me obedecerdes e não puserdes em prática todos esses preceitos, se rejeitardes minhas leis e detestardes meus mandamentos, não pondo em prática todos os meus preceitos e rompendo minha aliança, então eu vos tratarei assim. Enviarei contra vós o terror, o definhamento e a febre, que anuviam os olhos e consomem a vida. Semeareis em vão, pois vossos inimigos comerão a colheita. Eu vos enfrentarei e sucumbireis diante de vossos inimigos. Vossos adversários vos submeterão e fugireis sem que ninguém vos persiga. Soltarei contra vós feras selvagens que vos deixarão sem filhos, destroçarão vossos gados, vos dizimarão e assolarão vossos caminhos. Farei vir contra vós a espada vingadora de minha aliança e vós vos refugiareis em vossas cidades. Aí depois de estabelecida toda a desgraceira total, ele diz isso aqui, ó. Então eu recordarei minha aliança com Jacó, minha aliança com Isaac, minha aliança com Abraão. Eu me lembrarei da terra. Contudo, eles terão de abandonar a terra, e assim ela desfrutará seus sábados enquanto ficar desolada na ausência deles. Espiarão a culpa por terem rejeitado meus mandamentos e detestado minhas leis. Mas apesar de tudo isso, quando estiverem em país inimigo, eu não os rejeitarei, nem os detestarei a ponto de exterminá-los e quebrar minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Em favor deles, recordarei a aliança com os antepassados que tirei do Egito à vista dos povos para ser seu Deus. Eu sou o Senhor. E aí você tem também no capítulo 27, para encerrar tudo, a questão do dízimo. Olha lá. Tarifas do templo. Lá no finalzinho, ó, os dízimos do campo, da semeadura e dos frutos pertencem ao Senhor e são sagrados. Se alguém quiser resgatá-los, o fará com uma sobretaxa de 20% sobre o que foi taxado. Deus já era capitalista, olha lá, já tá taxando 20%, ó. Os dízimos de animais de gado graúdo ou miúdo, a 10ª parte de todos os que passarem sob o cajado, serão consagrados ao Senhor. Então é isso, é só seguir todos os preceitos direitinho que vai dar tudo certo, não é mesmo? E aí você tem aquele detalhe, ele estabelece as bênçãos, diz assim, ó, é só vocês seguirem tudo isso aqui, que vocês serão abençoados. Mas se vocês saírem, né, da linha, se vocês não obedecerem tudo isso, vocês serão amaldiçoados, ok. E aí a gente precisa se lembrar de que aqui em Levítico o que você tem são todas as diretrizes, né, para que você se confesse, peça perdão, se purifique, expie seus pecados.
a partir desses processos de purificação e de expiação e tudo mais, o que Deus promete? Ele diz o seguinte, olha só, vou manter o pacto, nunca vou abandoná-los e vou até caminhar dentre vós. Mas é isso, para você chegar ao finalzinho do Levítico, né, e tudo mais, você precisa realmente passar aqui por parágrafos e parágrafos de regras e leis e filigranas e milhares de regrinhas e, enfim. É uma leitura mais árida, né? Eu achei esse terceiro livro aqui do Pentateuco realmente mais árido do que o Êxodo, que já tinha muitas leis, não é mesmo? E do que Gênesis, que tinha só ali aquelas narrativas interessantes e tudo mais. Aqui, como eu disse pra vocês, são poucas, né, as histórias dentro da coisa maior, que é o Levítico, mas tem também. Para melhorar o entendimento, né, para dar uma facilitada no entendimento do Levítico, você tem alguns autores que vão sugerir que você esquematize, né, separe aí algumas seções. Então eles vão sugerir que, por exemplo, do capítulo 1 ao 7, você tem ali as leis de sacrifícios. É nessa primeira seção, então, né, do capítulo 1 ao 7, que você vai encontrar as instruções para os sacerdotes e também para o restante do povo de Israel para lidar ali com os rituais e tudo mais, né? As ofertas e tudo mais. Numa segunda sessão você teria a instituição do sacerdócio. Além de ter todas as regrinhas específicas para os sacerdotes, você tem também a nomeação de Arão e seus filhos. E é aqui nessa sessão também que você vai ver aquela história sobre os filhos de Arão que não seguiram os preceitos de Deus corretamente, incrementaram ali algumas coisas ao ritual e desagradaram a Deus. Numa terceira sessão você vai encontrar ali as impurezas e os seus tratamentos. Aí você tem toda aquela listinha dos animais que são puros, impuros, quais podem ser consumidos, quais não podem, quais podem servir como holocausto, quais não podem. E aí, gente, vocês precisam olhar no dicionário o significado da palavra holocausto. Alguns de vocês deixaram mensagens para mim nos vídeos anteriores dizendo, poxa, na minha Bíblia é usado esse termo me incomoda. Você precisa checar essa palavra no dicionário, aproveite e cheque também a palavra hecatombe. Geralmente a gente ouve a palavra hecatombe com guerras nucleares, então hecatombe nuclear. Mas o que é uma hecatombe? Você precisa olhar no dicionário, olhe também o que é um holocausto, tá certo? Tem a ver com ofertas e tem a ver também com o número, né, de animais que serão ali consagrados, enfim. Nessa parte de impurezas e tratamentos, além dessa listinha de animais e tudo mais, você vai ter ali também como tratar os problemas de pele, como curar uma casa que está infestada de mofo, como mulheres menstruadas não podem entrar no templo, né? E outros casos também em que pessoas não podem entrar no templo. E como se purificar também. Então você tem tudo isso aqui nessa terceira sessão. Na quarta sessão você tem toda a descrição do dia do perdão, não. Acho que pode ser chamado dia do perdão também. Dia da expiação. É o Yom Kippur. Então, você tem toda essa descrição. E na quinta e última parte você tem o Código da Santidade, que são ali as regras para a prática mesmo da santidade, da purificação e tudo mais. Então você vai ter ali o comportamento sexual a ser evitado, os animais a serem evitados vão aparecer aqui novamente, Deus vai dar uma relembrada nisso. Quais são os crimes graves, você tem também a listinha de festivais que precisam ser observados e você tem também no finalzinho lá a questão da bênção e da maldição. E também o estabelecimento do dízimo. E é isso. Agora, comentando aqui um pouquinho o guia literário, né, o capítulo sobre Levítico, nós temos aqui, ó. Na página 79, logo no primeiro parágrafo, o autor do texto vai dizer o seguinte, ó. Talvez o maior problema que se coloca aos estudiosos da Bíblia como literatura é o fato de que muito dela não é literatura de modo algum. Então, aqui no Levítico, realmente a gente tem ali um ou outro trecho de narrativa, né, de história do que aconteceu com determinados personagens. Mas isso seria, sei lá, 5% do livro, né? O restante realmente é ali um texto jurídico, praticamente, não é mesmo? E aí ele vai até comentar, né? Diante dessa fatia insossa de cartilagem no meio do Pentateuco, olha como ele coloca o Levítico, né? Fatia insossa de cartilagem. É um ossinho duro de roer mesmo, né? A reação natural da maior parte dos leitores é simplesmente empurrá-la silenciosamente do prato. Então assim, vamos deixar esse Levítico aí, ó. Vamos só dar uma batida de olhos aqui, não precisa ler tudo, não. Precisa. Se a gente está se propondo a fazer a leitura literária, fazer a leitura completa da Bíblia, a gente precisa passar pelo Levítico. E a gente passou, não é mesmo? Encontramos coisas interessantes ali também. Um monte de coisas com as quais a gente não concorda, não tem problema. Leitura também é um exercício, né? De tentar entender por que aquelas pessoas achavam
que estava tudo bem matar os animais daquele jeito, né? Oferecerem, né? Jogarem sangue não sei aonde. Por que você tem tantas regras para coisas, não vou dizer banais, mas enfim, vocês estão me entendendo, não é mesmo? Coisas como, o tecido que a pessoa vai usar na roupa que vai usar ali para ir ao tabernáculo. Precisa ser puro. Então, assim, Deus está preocupado com isso, mas não está preocupado com a questão da escravidão, por exemplo. Então a gente comete aí o anacronismo meio que sem querer mesmo, né? Essa questão de você trazer um texto que foi escrito há mais de 1000 anos, né, para os dias de hoje e ficar incomodado. Mas calma. Na página 80, o autor diz isso aqui também, ó. O texto mostra uma interação complexa, mas harmoniosa entre duas formas de narrativa: lei e história. E aí ele continua: lei e história encontram-se em um terreno comum composto dos elementos rituais, simbólicos e proféticos. Ao atingir essa união, o Levítico tipifica um movimento central em muitas partes da Bíblia. E aí ele diz qual é: o uso de técnicas profundamente literárias para fins, em última instância, não literários. Ele vai comentar aqui também que existe uma repetição, né? Então, assim, todos os animais que são colocados na brasa ali, como oferta a Deus e tudo mais, você tem ali em cada um daqueles trechinhos a repetição de oferta queimada, oferta feita pelo fogo. E aí eu já comentei com vocês qual é a função da repetição nesses textos, né? Para você gravar ali o que deve ser feito e também para facilitar o trabalho da pessoa que vai transmitir essas informações. Lembra que Moisés precisou transmitir tudo isso para o povo, né? Na página 81 ele diz o seguinte, ó: 3 tipos de sacrifícios são descritos: oferendas queimadas, oferendas de cereais e oferendas de paz. Cada uma delas é, por sua vez, dividida em 3 variantes que descrevem oferendas diferentes para cada tipo de sacrifício. Essa estrutura triplicada, dá a estes capítulos certo aspecto lírico. Então, esses recursos literários de fazer a coisa ficar assim, não exatamente com cara de poesia, mas fica realmente, né, por conta dessas repetições, você começa a ler ali a regrinha e você já sabe como Deus vai encerrá-la, né? Eu sou o Senhor seu Deus. Isso, de certa forma, ajuda ao leitor, né, que o texto não fique tão pesado. Mas aí ele diz o seguinte, ó: embora a estrutura seja lírica, a apresentação é dramática. Em vez de apenas prescrever os detalhes necessários, o texto representa o evento, apresentando um pequeno drama ritual de interação entre a pessoa que oferece o sacrifício, o sacerdote e Deus. Então você tem realmente, né, esse triângulozinho. A pessoa está ali fazendo a oferta, você tem o sacerdote que precisa, né, seguir o procedimento para aceitar essa oferta, e você tem Deus aceitando essa oferta. Na página 82, eles fazem um comentário interessante também, que eu não tinha percebido durante a leitura do Levítico mesmo, né? Mas eles dizem isso aqui, ó: os ritos refletem pontos diferentes do ano ritual e problemas diversos que requerem os vários tipos de diferentes sacrifícios. Então, os autores de Levítico levaram em consideração, por exemplo, a impossibilidade de uma pessoa impura de oferecer ali um bode, por exemplo, né? Então, aparentemente, um bode é um animal muito mais caro para se conseguir para um sacrifício. Então, esses autores preveem isso e dizem: na impossibilidade de conseguir um bode, você pode oferecer 2 pombas, né? Enfim. E aí a gente já entende que na moeda daquela época, pombas custavam muito mais barato, né? Muito menos, aliás, do que um bode. Só que, e aí eles vão levantar essa possibilidade aqui também. Durante a criação dessas regras, não se levou em consideração o miserável, aquele que não tem possibilidade nem de conseguir pombas. O autor diz o seguinte, ó: essa não é uma narrativa individualizada, ou mesmo uma imagem de contingência ampliada por uma multiplicidade de categorias. Suponho, por exemplo, outros grupos de pessoas tão carentes de recursos que não pudessem adquirir nem mesmo um pássaro, ou tão ricas que até mesmo um touro seria sacrifício trivial demais. Então as regras foram feitas assim em geral. Na página 83 a gente tem ali, ó: Moisés segue as instruções recebidas do Êxodo 29 para a unção do tabernáculo e a consagração de Arão e seus 4 filhos como os principais sacerdotes. Então o tabernáculo precisa ser purificado no dia da expiação, mas antes disso também ele precisa ser preparado. Tudo isso está lá, a forma de se fazer isso está lá no Êxodo. Algumas coisas são repetidas aqui em Levítico também. E aí eles dizem isso aqui, ó: só a preparação inicial leva 1 semana inteira e é intricada e difícil, até perigosa.
dado o imenso poder divino com o qual eles estão lidando, olha lá. Então, se você sai um pouquinho ali das diretrizes, você já corre o risco de ser morto por Deus, né? Então, a coisa realmente precisa ser feita com muito cuidado. E aí, na sequência, você tem aquilo que acontece com os filhos de Arão. E aí, o autor do texto vai lembrar, olha só, quando as mortes são descritas como resultado de Nadab e Abiú terem se aproximado demais de Deus, olha lá. Você tem um trechinho aqui do capítulo 16, na versão do King James, que é aquela Bíblia, essa Bíblia aqui, que eu ainda não comecei a ler, mas então. Aqui na King James, lê-se o seguinte, ó. Eles acercaram-se do Senhor e pereceram. Aí na página 85, eles mencionam também um outro episódio, mais pra frente, eu não lembro agora qual é o livro. Reis 1, ou 1 Reis, enfim. Capítulo 13, né, a gente vai ler a história de Jeroboão. Então, Jeroboão também vai fazer um bezerro de ouro, pelo que eu entendi. Ainda vai faltar um pouquinho pra gente chegar nesse livro de Reis, mas então. Sobre essa repetição narrativa, né, de história ali, muito parecida e tudo mais, o autor diz o seguinte, ó, o eco da grande falha moral de Arão, o de ter forjado o bezerro de ouro no Sinai, é notório, e a história de Jeroboão serviu como modelo para a revisão do Êxodo 32 em sua forma atual. E aí lá embaixo ele diz, ó, o ato de Arão de fazer o bezerro de ouro originou-se da exigência do povo de ter uma divindade tangível, uma vez que Moisés permanecia afastado sobre o Sinai. O bezerro, olha só essa frase, o bezerro era uma expressão da fraqueza espiritual do povo. E esse bezerro foi meio que feito a mando de Arão, não é mesmo? Lógico, seguindo ali as exigências do povo, mas enfim. Então aqui eles entendem o que aconteceu com os filhos de Arão como um castigo que demorou um pouquinho para vir pelo que ele fez lá no Monte Sinai. Vocês me digam o que vocês acham disso, mas então. Aí, talvez a parte mais interessante desse texto aqui, do Guia Literário sobre Levítico, esteja ali na última página mesmo, na página 90. Ele vai analisar a questão do deserto. E aí ele diz o seguinte, olha só, a paisagem desolada do deserto parece ao povo carecer da mínima fonte de esperança, poderíamos dizer de possibilidade narrativa, de ser um beco sem saída. E aí ele se lembra que durante a travessia do deserto, o povo, cansado, com fome, etc., bom, enfim, aquele povo ficava o tempo todo cutucando Moisés e reclamando, e eles diziam coisas assim, olha só, disseram a Moisés, não havia talvez sepulturas no Egito e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Então assim, eles não viam o fim daquele deserto, não é mesmo? E aí o autor do texto continua, ó, o Levítico vê o deserto como a lacuna necessária entre culturas e entre história passada e futura, na qual o povo pode receber a ordem simbólica redentora da fé. Em sua apresentação da lei dentro dessa visão do potencial redentor do exílio, o Levítico é o próprio âmago da narrativa do Pentateuco. Então, enquanto o povo, durante a travessia, via o deserto como um fim, vamos todos morrer aqui nesse deserto, né? Os autores do Levítico, você tem Deus, você tem ali Moisés, o próprio Arão também, enfim, vão encarar o deserto, e o leitor também deveria encarar dessa forma, né? Como a lacuna necessária entre culturas e entre história passada e futura, na qual o povo pode receber ordem simbólica redentora da lei. Então, o deserto é uma oportunidade de melhorar, de aprender pra caramba e de seguir direitinho o caminho apontado por Deus para receber bênçãos. E para quem reclama tanto do Levítico, né, ele encerra dizendo isso aqui, eu vou ler de novo, ó, em sua apresentação da lei, dentro dessa visão do potencial redentor do exílio, o Levítico é o próprio âmago da narrativa do Pentateuco. Aqui você tem direitinho, né, a explicação do que eles precisam fazer para viver em paz, né, sob a graça do Senhor, não é mesmo? E é isso. Nem foi tão ruim assim, vá. Terminamos então o Levítico. Nosso próximo encontro, então, será sobre números. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um comentário fixado com a data certinha, tá, gente? Do nosso próximo encontro. E é isso. Me contem aí como é que foi, né, a travessia do Levítico para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande para todos e até mais.